Na aula passada, a gente aprendeu a interpretar o experimento da fenda dupla como uma amostra do comportamento probabilístico da onda de luz. A gente sabe que a luz aqui, ao invés de onda, como eu acabei de falar, é um conjunto de fótons e esses fótons, quando passam por essas duas fendas aqui, apresentam um comportamento tal que em algumas regiões você tem muito acúmulo de fótons, em outras regiões menor incidência de fótons. Então a gente viu isso como uma amostra desse comportamento probabilístico dos fótons, tá certo? Muito bem. Agora vamos pensar uma coisa. A gente viu que a luz pode ser entendida como onda ou como partícula. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre a hipótese de um físico chamado Louis de Broglie. Ele falou assim, olha, a luz que a gente está acostumado a ver como uma onda, ela pode ser entendida como um conjunto de fótons, que tem essas características de partícula, né, como quantidade de movimento associada. Aí pensou, será que eu posso fazer o contrário? Será que eu posso pegar um objeto que eu estou acostumado a chamar de partícula e assumir um comprimento de onda? Será que eu posso pegar uma bolinha e observar nessa bolinha que eu peso na balança e tal, um comportamento ondulatório? A ideia dele é basicamente o seguinte, ó. Eu tenho um fóton tem uma quantidade de movimento, h sobre lambda. O fóton ele tem um comprimento de onda associado a ele. Portanto, a matéria tem uma quantidade de movimento igual a m vezes v. Será que eu posso pegar essa quantidade de movimento aqui da equação associada ao fóton e substituir por m vezes v, de modo que uma matéria de uma determinada massa m a uma velocidade v vai ter um comprimento de onda associado que é igual a constante de Planck dividido por mv? Será que eu posso fazer isso? Essa foi a hipótese do de Broglie. Bom, veja, matematicamente está aí. Se eu tiver um objeto de massa 1 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo, ele tem um comprimento de onda associado, que é a constante de Planck, né? 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido por 1. Pronto, está aí. O comprimento de onda dessa bolinha de 1 kg a 1 metro por segundo é de 6,63, 10 a menos 34 metros. Tá aí daí. E daí que a gente tem que começar a pegar objetos aí que a gente está acostumado a tratar como partícula e ver se ele faz alguma coisa parecida com o que a gente está acostumado a ver uma onda. Bom, vamos voltar ao experimento da fenda dupla então. Se eu atirar elétrons, por exemplo, para uma fenda dupla, vocês concordam que, como um conjunto de partículas, eu espero isso? O elétron, parte desses elétrons vai bater na parede e voltar, a outra parte vai passar pela fenda, vai chegar aqui no anteparo, a outra parte também chega, então eu vou ter duas linhas cheias de elétron no anteparo. Legal, mas quando a gente fez esse experimento, não foi isso que foi detectado não. Foi isso aqui, ó. Jogaram primeiro 6 elétrons, depois 3.000. Você vê aqui, ó, cada pontinho é um elétron. 20.000 elétrons, 70.000 elétrons. Olha só o que a gente consegue observar aqui. Eu tenho lugares onde chegaram bem mais elétrons do que outros.
Eu tenho pontos aqui brilhando mais, indicando uma maior incidência de elétrons. E outros pontos brilhando menos, indicando uma menor incidência de elétrons. Ou seja, os elétrons sendo jogados por aquelas fendazinhas ali, teve um comportamento semelhante aos fótons, ou seja, à luz. E um detalhe, antes que você pense que aconteceu alguma coisa entre os elétrons, que eles se interferiram, nesses experimentos aqui, foi jogado um elétron de cada vez. E isso é uma coisa muito esquisita. Por que na hora que eu jogo os elétrons por duas fendas, eu tenho regiões aqui onde chegam muitos elétrons e outras regiões aqui que chegam poucos? A resposta é, sei lá. Eu só sei que é isso que acontece. Agora, vamos continuar? Olha só. Pelo que está sendo mostrado aqui, quando a gente joga elétrons, eu tenho um comportamento, por duas fendas, né? Eu tenho um comportamento semelhante ao comportamento dos fótons. Só com duas fendas isso acontece? Resposta: não. Olha só, essa figura aqui mostra um feixe de raios-x. Né? Raios-x são conhecidos como uma parcela ali do espectro eletromagnético num cristal de alumínio. Então você atira raio-x ali e em função dessa estrutura molecular do alumínio, você tem ali fendas, entre aspas, na qual você observa um padrão de interferência meio esquisitão, que é esse daqui, ó. Agora, olha isso. Jogando raios-x, que são reconhecidamente onda eletromagnética, pelo menos na sua visão clássica, eu tenho isso. E aí repetiram esse experimento jogando elétron. Dá uma olhada. É um padrão muito compatível com o de raio-x. E a gente está acostumado a tratar elétron como partícula. Ou seja, esses experimentos mostram que essa hipótese do de Broglie, da matéria também se comportar como onda, é uma hipótese bastante razoável. Quando eu jogo elétrons por duas fendas, eu tenho esse comportamento de franjas de interferência, né? Quando eu jogo elétrons num cristal de alumínio, eu tenho esses anéis aqui comparáveis aos anéis formados por um raio-x. Se isso já não fosse estranho o suficiente, nesse experimento de fenda dupla, tentou-se fazer o seguinte, olha só, o que será que aconteceu com esses elétrons ao passarem por aqui que gerou aquele padrão de eles se acumularem em certas regiões? O que será que aconteceu? Será que eles se interferiram uns com os outros? Será que, não sei, será que eles pularam a barreira? Será que eles passaram pela barreira? O que aconteceu? E aí eles fizeram o seguinte, olha só, eles colocaram detectores para saber por onde o elétron passou. E quando eles colocaram o detector, aquele padrão de interferência visto aqui se reduziu a um padrão de duas regiões de incidência de elétron. Ou seja, quando eles tentaram detectar por onde o elétron passou, aquele padrão ondulatório desapareceu
e a gente teve um padrão clássico de partícula. Gente, isso é assustador. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: quando eu jogo elétrons por duas fendas, eu tenho partes onde chegam muitos elétrons e parte onde chegam poucos elétrons, comparável àquele padrão de interferência, né, dos fótons. Agora, quando eu decido procurar saber por onde o elétron passou, ou seja, quando eu observo o elétron aqui no meio do caminho, aquele padrão desaparece, vira um padrão clássico. Isso é extremamente esquisito. E a interpretação desse fenômeno, até hoje, é muito, mas muito discutida. Bom, eu vou trazer uma interpretação, que é a interpretação discutida na Convenção de Copenhague, em 1927. Eles dizem o seguinte: as previsões da mecânica quântica são probabilísticas e irredutíveis. A mecânica quântica não é determinística. Ou seja, o que isso diz? Que na mecânica quântica a gente não vai conseguir dizer aonde um objeto vai estar. Tudo que a gente tem é qual é o lugar mais provável de eu detectar um objeto. Legal. Eu não consigo na mecânica quântica pegar uma função espaço-tempo na qual você insere o tempo e ela devolve para você: a partícula está aqui. O que você tem é uma região de probabilidade. Agora, para aqueles que estão encanados do tipo, por que esse elétron apresentou um padrão de interferência aqui? Por que tem regiões onde parece mais provável encontrar um elétron e região onde é menos provável encontrar o elétron? O que aconteceu no meio do caminho? Eles dizem, olha, é irrelevante a gente ficar especulando o que aconteceu para além do que a gente consegue medir. O que a gente consegue medir é que quando a gente joga um elétron por duas fendas, a gente observa na parede um padrão, onde eu tenho regiões onde há o acúmulo de muitos elétrons e outras regiões onde há o acúmulo de menos elétrons. O que se sabe da quântica é que aquela onda clássica, na verdade, é uma onda de probabilidade. E disse o seguinte, que a observação que a gente faz provoca o colapso dessa onda de probabilidade. Então, o que acontece é o seguinte, se eu faço uma medida, eu não tenho mais uma probabilidade. A partir do momento que eu meço, eu sei o que aconteceu. Enquanto eu não meço, eu tenho um grande leque de possibilidades. Olha só que coisa maluca isso. Vamos voltar aqui ao experimento de fenda dupla. A questão é a seguinte. Eu jogo elétrons por duas fendazinhas. O que eu observo? Eu observo esse padrão. O que é esse padrão? Esse padrão é resultado de uma onda de probabilidade. O que a mecânica quântica diz? Que quando a gente bombardeia a matéria por duas fendas de determinada espessura, a minha, aspas, função espaço-tempo para os elétrons é uma função probabilística, onde eu tenho regiões onde é muito provável encontrá-los e outras regiões onde é muito improvável encontrar esses elétrons. Ponto. Agora,
A partir do momento que eu observo a partícula, eu já não estou mais falando de uma onda de probabilidade. Eu observei, a partícula está aqui. É isso que a mecânica quântica diz como o ato de medir reduz a natureza a uma possibilidade. A partir do momento que você detectou, não faz mais sentido a gente falar de ondas de probabilidade. O elétron está ali. E isso explica mais ou menos um efeito muito complicado da quântica que a gente falou anteriormente. Se eu tentar detectar por onde o elétron passou, se eu sei que o elétron passou ou por essa fenda ou pela outra fenda, eu já não tenho mais uma onda de probabilidade de detecção. Ou o elétron passou por aqui, ou o elétron passou por aqui, não tem mais onda nenhuma. Essa região de probabilidade foi colapsada a apenas duas possibilidades. Ou ele passou por aqui, ou ele passou por aqui. O que você vai observar no anteparo? Duas franjinhas de elétrons apenas. Bom, olha só. Vamos dar uma resumidinha? A gente viu que a luz exibe um comportamento de onda enquanto se propaga, mas ela é detectada na forma de partículas, que são os fótons. Quando eu faço ali o experimento de fenda dupla, eu tenho regiões de alta intensidade de luz. O que é isso? É interferência construtiva? Não. Na nossa nova visão, não. Esses pontos muito luminosos são regiões de alta probabilidade de se detectar um fóton. E aí a gente viu que a matéria também exibe esse comportamento de onda. Se eu lançar elétrons em duas fendas, eles vão se distribuir da mesma forma que a luz. Regiões de grande probabilidade de detecção e outras regiões de baixa probabilidade de detecção. Agora, se eu tentar descobrir o que aconteceu ali no meio do caminho, esse padrão vai sumir e eu vou ter apenas duas franjinhas, porque ou o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Ou seja, na física quântica é impossível a gente fazer qualquer medida sem interferir no resultado. É como se o observador ou o não observador fizesse parte do experimento. Se a gente tentar fazer uma detecção, uma experimentação, não tem mais onda de probabilidade nenhuma. Beleza? Bom, eu tenho certeza que esse vídeo vai causar um enorme desconforto para vocês e vocês podem estar se perguntando: meu Deus, por quê? Isso é muito esquisito. Como assim eu jogo o elétron por duas fendas e eu tenho esse padrão que se apresenta na tela? Como assim eu tento detectar por qual fenda o elétron passou e esse padrão desaparece? O que é isso? Bom, talvez pela primeira vez vocês estejam olhando para um mundo no qual vocês são totalmente ignorantes. Ou seja, a gente está num mundo onde as nossas respostas cotidianas, os nossos sentidos do dia a dia já não funcionam bem. A gente consegue descrever com muita qualidade a queda de um objeto. A gente consegue descrever que se eu chutar uma bola, essa bola vai ganhar movimento. Isso é tudo muito natural para a gente. Na mecânica quântica, essa naturalidade não existe. A gente está diante de fenômenos que provavelmente vocês nunca viram e pior, a gente está diante de fenômenos que essa nossa construção da física do cotidiano, ela parece não caber. As coisas aqui
não fazem sentido. Elas não estão de acordo com os nossos sentidos e as nossas experimentações do dia a dia. Se você ficar tentando buscar explicações muito fortes do porquê que o comportamento do elétron muda quando a gente tenta detectar, você vai acabar chegando num porque sim. E tem algumas coisas, mesmo clássicas, que a gente não consegue responder o porquê de tudo. Por exemplo, por que os objetos caem? Você vai falar, olha, porque a Terra atrai esses objetos. E eu pergunto, por que a Terra atrai os objetos? Você vai dizer, porque massa atrai massa. A gente conhece até a equação. A força de atração gravitacional entre dois objetos é dado por G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Beleza. Por que massa atrai massa? E a gente não consegue responder. É uma lei fundamental. Massa atrai massa e a gente não consegue ir além. Tudo bem? A gente está diante de uma física nova. E muitos porquês aqui a gente não consegue ir além. A natureza simplesmente se comporta desta forma estranha no mundo microscópico.